Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso programa sobre tecnologia. Hoje, vamos falar sobre um dos componentes mais importantes do seu computador, a placa-mãe. Vamos explorar como ela é criada, desde o design até a produção em massa. Cena 1, Design. A criação da placa-mãe começa com o design. Engenheiros de hardware trabalham em conjunto com designers de PCB, placa de circuito impresso, para criar um esquema da placa-mãe. Eles decidem onde cada componente irá ficar, qual será o tamanho da placa e como será o layout. Tudo isso é feito com software de design assistido por computador, CAD. Cena 2, Produção dos protótipos. Com o design pronto, é hora de produzir os protótipos. Os engenheiros de hardware criam um modelo físico da placa-mãe usando um software de prototipagem rápida. Este modelo é impresso em 3D e serve como uma representação em tamanho real do que será a placa-mãe final. Cena 3, Testes. Os protótipos passam por testes rigorosos para garantir que funcionem corretamente. Os engenheiros de hardware testam cada componente individualmente, como processador, memória RAM e placas de expansão, para garantir que tudo esteja funcionando perfeitamente. Cena 4. Produção em massa. Com os protótipos testados e aprovados, é hora de produzir a placa-mãe em massa. Isso é feito em uma fábrica de eletrônicos, onde as placas de circuito impresso são fabricadas e os componentes são soldados na placa-mãe. Cena 5. Testes finais. Depois de produzir a placa-mãe em massa, cada unidade é testada novamente. Testes finais são realizados para garantir que cada placa-mãe esteja funcionando corretamente e que todos os componentes estejam em ordem. Conclusão. E assim, temos a criação da placa-mãe. Um processo que envolve muita tecnologia e trabalho duro, mas que é essencial para o funcionamento do seu computador. Lembre-se sempre de escolher uma placa-mãe de qualidade, pois isso pode fazer toda a diferença no desempenho do seu computador. Obrigado por assistir e até a próxima! Claro, aqui está um exemplo de script sobre os componentes da placa-mãe. Introdução. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso programa sobre tecnologia. Hoje, vamos falar sobre um dos componentes mais importantes do seu computador, a placa-mãe. Vamos explorar quais são os componentes que fazem parte da placa-mãe e como eles funcionam juntos para garantir o desempenho do seu computador. Cena 1. Soquete do processador. O primeiro componente da placa-mãe que vamos falar é o soquete do processador. É nesse componente que o processador é instalado e conectado à placa-mãe. O soquete do processador é projetado para suportar uma determinada família de processadores e para garantir a dissipação térmica adequada do calor gerado pelo processador. Cena 2. Chipset. O chipset é outro componente importante da placa-mãe. Ele é responsável por controlar a comunicação entre o processador, a memória RAM, as placas de expansão e outros dispositivos conectados à placa-mãe. O chipset é composto por um conjunto de chips, incluindo o Northridge e o Southridge. Cena 3. Slots de memória RAM. Os slots de memória RAM são onde você insere os módulos de memória RAM. A quantidade de slots disponíveis em uma placa-mãe pode variar, assim como a quantidade máxima de memória RAM que a placa-mãe suporta. A RAM é um componente essencial para o desempenho do seu computador, já que armazena dados temporários e permite que o processador execute múltiplas tarefas simultaneamente. Cena 4. Slots de expansão. Os slots de expansão permitem que você adicione placas de expansão à sua placa-mãe, como placas de vídeo, placas de som, placas de rede, entre outras. O número de slots de expansão disponíveis em uma placa-mãe pode variar e depende do modelo. Cena 5. Conectores de armazenamento. Os conectores de armazenamento permitem que você conecte unidades de armazenamento à sua placa-mãe, como discos rígidos e unidades de estado sólido, SSD. O tipo de conector de armazenamento pode variar, dependendo do tipo de unidade que você está usando. Conclusão. E assim, temos uma visão geral dos principais componentes que fazem parte da placa-mãe.
Todos eles são essenciais para garantir o bom desempenho do seu computador. Lembre-se sempre de escolher uma placa-mãe de qualidade, que atenda às suas necessidades e que seja compatível com os componentes que você deseja usar. Obrigado por assistir e até a próxima!